Que eu achei o documentário Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, do HBO Max. Tava esperando só o GP de São Paulo terminar pra conversar sobre ele com vocês. E eu queria dar a minha opinião e falar algumas coisas do documentário que eu percebi, né, enquanto tava assistindo. E recomendar que vocês assistam também, porque sim, tá muito bom. A Adriane começa falando sobre a importância de histórias sobre o Ayrton Senna. Todos os documentários, todos os livros, todos os filmes, todas as reportagens. Porque ele é uma figura que não merece morrer. E eu acho que nisso aí absolutamente todo mundo concorda. Como ela mesma fala, a história dele tem que perpetuar por todas as gerações. Então é muito importante todo e qualquer conteúdo produzido sobre ele e a figura, a pessoa que ele foi. E aí ela fala que é a mesma história, mas do ponto de vista dela, que era o único ainda não contado. E vai além do Ayrton piloto, né? Vamos conhecendo o Ayrton homem. Ela lê alguns trechos do livro dela, Caminho das Borboletas, e começa falando um pouco sobre a própria vida. Então, como era a vida dela antes dela conhecer o Ayrton, como foi a trajetória dela, como era o relacionamento dela com os pais, com o irmão dentro de casa, qual que é a origem de onde ela veio. Ela veio realmente de uma origem muito humilde. E eu queria muito ler esse livro. Eu fui procurar na Amazon e ele não tá disponível. Eu não sei se tá disponível em algum lugar, mas os trechos que ela leu foram muito emocionantes e eu queria muito ter acesso a esse livro também. E uma das condições do contratante seria que, se o Ayrton Senna ganhasse, teriam que ir pra festa pós-GP. Então ela teria que ir, ficar ali uma horinha, fazer meio que uma sala. A Adriane conta que não era fã dele, não acompanhava a Fórmula 1 e não queria participar dessa festa porque ela não ganharia um centavo a mais por isso. E ela tava fazendo aquele trabalho por precisar muito do dinheiro. E ela conta que ela tava no paddock quando o gordinho, que era um amigo do Ayrton, se aproximou e falou: o Ayrton Senna tá querendo seu telefone. E ela achou aquilo, obviamente, a coisa mais absurda do mundo. E falou, tipo, não, porque ela não acreditou que fosse real. Então o gordinho saiu, ela continuou ali e depois o gordinho voltou com um senhor. Esse que era o Braguinha, um dos diretores do Bradesco. Apenas falou, né, tipo, o Ayrton quer seu número, garota, e tal, garotinha. E aí a Adriane resolveu passar, porém não acreditou de forma alguma que o Ayrton Senna iria, né, ligar pra ela. E o resto é história. No documentário nós temos a participação tanto desse gordinho, que era muito amigo do Ayrton Senna, quanto da Luísa, que era a viúva do Braguinha, né, a Luísa Braga, da Betise Assumpção, que era a assessora de imprensa e amiga do Ayrton Senna. Uma das coisas que a Adriane comentou no documentário que eu não sabia e eu achei super interessante é que ela tinha feito uma Playboy antes de conhecer o Ayrton, e aí ela tinha um namorado na época. Eles foram se conhecendo, eles foram conversando, e aí ela sentou e falou, ó, tem uma coisa pra te contar. Eu fiz a Playboy, ainda não saiu a edição. Na mesma hora ele fala, essa revista não vai sair. Pega o telefone e pergunta quem era o editor da revista. A Adriane conta, liga pro editor, mas a negociar, fala, ó, tem uma revista pra sair, eu conheci uma pessoa, eu tô gostando muito dela, não vou querer que essa revista saia. Como é que a gente pode negociar? Eu posso lhe conceder uma entrevista, pode fazer uma matéria, alguma coisa sobre mim e substituir pra não sair essa revista, porque ela não pode ir. E eu achei isso muito legal. A gente sabe que depois a Adriane fez a Playboy, né? Depois da morte do Ayrton, mas eu achei muito legal ele ter esse cuidado com ela antes. A Adriane fala também de alguns momentos que ela viveu com ele em Portugal. Eles viviam muito na casa da Luísa e do Braguinha. E uns momentos com o rival dele na época, que era o Nelson Piquet. Também uma participação do Nuno, que era o preparador físico do Ayrton naquela época. E algumas histórias muito legais entre ele, o Ayrton e a Adriane Galisteu. Basicamente, o documentário é dividido em 2 episódios. O episódio antes do acidente, e aí ele acaba com o acidente. E depois, o depois do acidente, tudo que aconteceu. A forma como a imprensa lidou, a forma como a família do Ayrton lidou, que a gente sabe que foi completamente injusta. E como a Adriane retomou a vida dela, ela saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ela teve muito apoio da Luísa, né, e do Braguinha. Ele disse, Adriane, tudo que o Ayrton fazia por você, eu vou continuar fazendo até você conseguir se restabelecer. E isso, assim, até agora, falando, eu fiquei toda arrepiada, porque ela não tinha ninguém, né? Ela tava ali completamente perdida, ela largou a vida dela, largou a carreira dela pra poder estar com ele, a pedido dele. Todo mundo ao redor dele, os amigos, todo mundo que convivia, falava que o Ayrton com a Adriane, ele ficava leve, ele ficava bem, ele vivia a vida, ele ia um pouco além só das corridas. Eu gostei muito do documentário, ele tá realmente muito bem feito. Gostei muito das escolhas, das participações especiais, dos locais que eles escolheram gravar, pra que vocês assistam e gostem também. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Um beijo!